Enquanto eu assistia à televisão, meu marido irrompeu na sala e, após minha sogra cochichar algo em seu ouvido, seu rosto escureceu de raiva. Ele gritou perguntando por que eu estava perdendo tempo e quebrou a TV na minha cabeça. Sangrando e implorando por ajuda, fui arrastada pelos cabelos e jogada para fora. Tremendo, liguei para meu irmão, mas quando ele chegou, o que se seguiu foi mais aterrorizante do que eu poderia imaginar. Meu nome é Helena Costa e o que vou compartilhar é uma história que nunca pensei que viveria para contar. É uma história de amor, traição e, por fim, de como encontrei minha força em meio a uma dor inimaginável. Se alguém tivesse me dito há 3 anos que eu estaria aqui contando isso, eu não teria acreditado. Mas a vida tem um jeito de nos surpreender, não é mesmo? Tudo começou quando conheci João Carlos. Eu tinha 26 anos, morava em São Paulo e trabalhava como designer gráfica em uma pequena empresa. Minha vida era simples e estável, até João entrar no meu mundo. Um bancário de 30 anos com um charme capaz de iluminar qualquer ambiente. Era educado, articulado e me fazia sentir como a pessoa mais importante de sua vida. Nosso romance foi um turbilhão, jantares em restaurantes sofisticados, caminhadas pelo Parque Ibirapuera e horas conversando sobre nossos sonhos. Ele parecia perfeito e, quando me pediu em casamento 6 meses depois, disse sim sem hesitar. Nossos amigos nos chamavam de casal perfeito, e eu acreditava nisso. Mas, como aprendi, a perfeição costuma ser uma ilusão. Depois do casamento, nos mudamos para uma casa bonita em um bairro tranquilo de São Paulo. No início, parecia um sonho realizado. Me dediquei a transformar a casa em um lar, cozinhando os pratos favoritos de João e garantindo que tudo estivesse perfeito. Ele trabalhava longas horas no banco e, embora sentisse sua falta durante o dia, me convenci de que era tudo parte da construção do nosso futuro juntos. Não demorou muito para as rachaduras começarem a aparecer. A mãe de João, Patrícia, se mudou para nossa casa alguns meses após o casamento. Ela dizia que precisava ajudar, mas logo ficou claro que estava lá para controlar. Patrícia tinha 50 e poucos anos, era professora aposentada e se portava com um ar de autoridade. Tinha opiniões fortes sobre tudo, como a casa deveria ser administrada, como eu deveria me vestir e até o que deveria cozinhar para João. No início, tentei me dar bem com ela, afinal, era a mãe do meu marido. Ouvi educadamente quando ela me criticava por ser moderna demais ou quando insistia que eu não estava cuidando da casa adequadamente. Mas não importava o quanto me esforçasse, nunca era suficiente para ela e, pior, João começou a tomar seu partido. Helena, minha mãe só está tentando ajudar, ele dizia sempre que eu tentava expressar minhas preocupações. Você deveria ouvi-la, ela sabe do que está falando. Doía, mas eu dizia a mim mesma que era apenas uma fase, que as coisas melhorariam. Certo? Mas não melhoraram. Uma noite, após um dia particularmente exaustivo, terminei todas as tarefas domésticas e sentei no sofá para assistir TV. Era um pequeno conforto, uma das poucas coisas que me ajudavam a relaxar. Lembro-me de pensar o quanto sentia falta do meu pai, que havia falecido 1 ano antes do casamento. A TV era um presente dele, e assistir sempre me trazia lembranças afetuosas. João chegou tarde naquela noite. Parecia cansado, mas ainda me cumprimentou com um sorriso. Por um momento, senti alívio, pensando que talvez a noite seria tranquila. Mas então Patrícia apareceu, cochichando algo em seu ouvido. O que quer que ela tenha dito, mudou sua expressão instantaneamente. Ele me encarou com olhos frios. Levante-se, disse em tom cortante. Vá para a cozinha e faça uma refeição fresca para mim. Pesquei surpresa. O jantar já está pronto, João. Mantive aquecido para você. Não quero isso, ele rebateu. Quero algo fresco agora. Hesitei. Estava cansada e não conseguia entender por que ele estava sendo tão irracional. João, estive de pé o dia todo. Não pode apenas. Antes que pudesse terminar, ele explodiu. Como ousa me responder? Atravessou a sala e, antes que eu pudesse me mover, agarrou a TV do meu pai, e a ergueu sobre a cabeça. Não tive tempo de reagir. Ele a jogou com força e a quina atingiu o lado da minha cabeça. A dor explodiu e desabei no chão, com sangue escorrendo pelo rosto. Estava muito chocada para chorar. Apenas o encarei, com a visão embaçada e o coração acelerado.
Talvez isso te ensine a me obedecer, ele rosnou. Patrícia estava por perto, braços cruzados, com uma expressão presunçosa no rosto. Você não merece viver aqui se não pode nos respeitar, disse ela, sua voz transbordando desdém. Implorei por ajuda, minha voz tremendo. João, por favor, estou machucada. Mas nenhum deles se importou. Patrícia continuou gritando comigo e João me arrastou até a porta. Saia, ele cuspiu, me empurrando para a noite fria. Fiquei ali, sangrando e tremendo, incapaz de processar o que havia acontecido. Sem ter para onde ir, liguei para meu irmão Daniel. Assim que ele atendeu, desabei. Helena, ele disse, sua voz aguda de preocupação. O que houve? João, eu preciso de ajuda, Daniel, por favor. Onde você está? Ele perguntou com firmeza. Estou indo te buscar agora mesmo. Dei minha localização e esperei na escuridão, minha mente um turbilhão de medo e descrença. Em que tinha se transformado minha vida? Como tinha chegado a esse ponto? Quando Daniel chegou, seu rosto era uma mistura de raiva e preocupação. Ele me ajudou a entrar no carro e dirigiu direto para o hospital. Vamos resolver isso, disse, apertando o volante com força. Prometo, Helena. Ele não vai sair impune. Enquanto o médico cuidava do meu ferimento, senti uma faísca de algo que não sentia há muito tempo, esperança. Pela primeira vez, percebi que não precisava mais suportar aquilo. Mas também sabia que esse era apenas o começo. João e Patrícia haviam me traído de maneiras que eu não podia ignorar, e eu garantiria que pagassem por isso. Sentada no hospital naquela noite, não conseguia parar de tremer. A dor na minha cabeça era aguda, mas não se comparava à dor no meu peito. Enquanto a enfermeira limpava meu ferimento e aplicava os pontos, Daniel permanecia ao meu lado, fumegando em silêncio. Podia ver a raiva irradiando dele, mas ele segurava suas palavras, esperando até que eu estivesse pronta para falar. Quando chegamos ao apartamento dele, ele me sentou com um copo d'água e disse: Helena, me conte tudo. Preciso saber exatamente o que está acontecendo. Hesitei. Por onde poderia começar? Mas sabia que precisava contar a ele, então comecei do início, relatando cada instância da interferência de Patrícia e da crescente frieza de João. Contei como tentei agradá-los, como esperava que as coisas melhorassem e como tudo culminou naquele momento horripilante quando João quebrou a TV na minha cabeça. Daniel ouviu atentamente, punhos cerrados, mandíbula tensa. Quando terminei, ele estava fervendo de raiva. Ele é um monstro, Daniel disse, sua voz baixa mas cheia de fúria. E a mãe dele não é melhor. Helena, você não pode voltar para lá. Nunca. Eu sei, sussurrei, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas o que posso fazer? Eles deixaram claro que não pertenço mais lá. Nem tenho minhas coisas. Esqueça suas coisas, Daniel disse com firmeza. O que importa é sua segurança. Vamos resolver o resto, mas primeiro vamos garantir que eles paguem pelo que fizeram com você. Assenti, sentindo uma mistura de medo e alívio. Pela primeira vez em meses, senti que não estava sozinha. Daniel era meu porto seguro e sabia que ele não me deixaria enfrentar isso sozinha. Nos dias seguintes, fiquei com Daniel, tentando me recuperar física e emocionalmente. Ele me ajudou a dar entrada no divórcio e, embora o processo fosse intimidador, também foi libertador. Cortar laços com João era como recuperar uma parte de mim mesma que havia perdido. Mas eu sabia que o divórcio não era suficiente. A raiva e a humilhação queimavam dentro de mim, e eu queria justiça. João e Patrícia haviam destruído minha confiança, minha autoestima e meu senso de segurança. Eu não podia deixá-los sair impunes. Uma noite, sentada na sala de Daniel, disse: quero fazer mais do que apenas deixá-lo. Quero expor quem ele realmente é. Daniel me olhou, seus olhos se estreitando em reflexão. O que você quer dizer? Quero dizer que ele não é o homem que finge ser, disse, minha voz tremendo mas resoluta. Sempre tive essa sensação de que ele está escondendo algo. O jeito como é tão secretivo sobre seu trabalho, as horas extras, os telefonemas inexplicados, tem algo errado. Daniel assentiu lentamente. Você pode estar certa. Se ele está escondendo algo, vamos descobrir. Vamos investigar mais a fundo.
Foi então que decidimos contratar um detetive particular. Daniel encontrou um homem chamado Jorge Lima, um investigador experiente com reputação de conseguir resultados. Quando nos reunimos com Jorge, expliquei minhas suspeitas sobre as atividades de João no banco. Jorge ouviu atentamente, tomou notas detalhadas e prometeu começar a investigação imediatamente. A espera foi angustiante. Todo dia eu me perguntava o que Jorge descobriria. Parte de mim temia estar exagerando, que estava perseguindo fantasmas, mas outra parte, aquela que havia vivido com as mentiras e manipulações de João, sabia que havia algo sombrio sob a superfície. Então, cerca de 2 semanas depois, Jorge ligou. Encontrei algo, ele disse. Podemos nos encontrar pessoalmente? Meu coração disparou enquanto Daniel e eu dirigíamos até o escritório de Jorge. Quando nos sentamos, Jorge apresentou as evidências que havia reunido. A verdade era pior do que eu poderia imaginar. João não era apenas um marido controlador, que era um criminoso. Ele estava desviando dinheiro do banco, lavando através de contas falsas e canalizando para holdings offshore. Jorge nos mostrou documentos, extratos bancários e até fotos de vigilância. Era inegável. Eu sabia que ele estava escondendo algo, disse suavemente. Mas isso é enorme. Vamos levar isso às autoridades, Daniel disse, sua voz cheia de determinação. Jorge assentiu. Vocês devem fazer isso. Mas tenham cuidado. Pessoas como João não reagem bem quando são encurraladas. Senti um arrepio descer pela minha espinha, mas sabia que Jorge estava certo. João era perigoso, e isso não era mais apenas sobre mim. Suas ações haviam prejudicado outros, e eu não podia deixá-lo continuar. No dia seguinte, Daniel e eu fomos à polícia com as evidências de Jorge. A delegada Rebeca Santos, responsável pelo caso, ouviu atentamente enquanto explicávamos tudo. Isso é consistente, ela disse, folheando os arquivos. Vamos iniciar uma investigação imediatamente. Saindo da delegacia, senti uma mistura de emoções, medo, alívio e uma estranha sensação de poder. Por tanto tempo me senti impotente, presa em um pesadelo do qual não conseguia escapar. Mas agora estava reagindo e, pela primeira vez em muito tempo, acreditei que poderia realmente vencer. Mal sabia eu que a batalha estava apenas começando. Os dias após o encontro com a delegada Santos foram um borrão de energia nervosa. A polícia havia assumido a investigação e me via ansiosamente aguardando atualizações. Ficava repassando as palavras de Jorge na minha cabeça, João era perigoso. Eu sempre soube que ele tinha um temperamento explosivo, mas agora o via sob uma luz completamente diferente. Não era apenas sobre sua crueldade comigo, era sobre ele ser um homem que quebrava leis, traía a confiança e vivia uma vida dupla. Tentei me manter ocupada, mergulhando em qualquer coisa que pudesse me distrair. Daniel continuava sendo minha fonte constante de força, sempre me visitando e lembrando que eu não estava sozinha nisso. Mas nem mesmo suas garantias podiam aplacar completamente meus medos. Eu sabia que uma vez que João descobrisse o que estava acontecendo, não haveria volta. Cerca de uma semana depois, a delegada Santos me chamou para uma reunião. Quando Daniel e eu chegamos à delegacia, ela tinha uma pasta sobre sua mesa, sua expressão séria mas determinada. Fizemos progressos significativos, ela começou, gesticulando para nos sentarmos. Graças às evidências que seu investigador forneceu, pudemos confirmar que João está envolvido em uma operação de lavagem de dinheiro em larga escala. Ele tem desviado fundos do banco há mais de 2 anos e usando empresas de fachada para encobrir seus rastros. A dimensão de seus crimes é massiva. Ouvir tudo explicado dessa forma me deixou sem fôlego. Eu suspeitava que ele estava escondendo algo, mas a extensão de sua traição era impressionante. O que acontece agora? Perguntei, minha voz tremendo. Construímos um caso forte contra ele, disse a delegada Santos. Já começamos a monitorar seus movimentos e estamos nos preparando para fazer a prisão. Mas preciso que você seja cuidadosa. Quando ele perceber que o cerco está se fechando, ele pode tentar entrar em contato com você ou pior. Assenti, apertando a borda da cadeira. Não vou deixar que ele me alcance, disse, embora no fundo estivesse aterrorizada. Ao sairmos da delegacia, Daniel se virou para mim. Você está lidando com isso incrivelmente bem, Helena. Sei que não é fácil. Não é, admiti, mas preciso ver isso até o fim.
Depois de tudo que ele fez, não posso deixá-lo sair impune. Naquela noite, sentei sozinha na sala de Daniel, olhando pela janela. Minha mente voltou ao início do meu relacionamento com João. Como o homem que uma vez segurou minha mão e me prometeu uma vida inteira de felicidade podia ser o mesmo que quebrou uma TV na minha cabeça e desviou milhões? A traição cortava mais fundo do que eu poderia imaginar, mas também alimentava minha determinação. Ele já tinha tirado muito de mim, era hora de ele enfrentar as consequências. Os dias seguintes foram tensos. Não conseguia parar de imaginar o que aconteceria quando João fosse preso. Ele reagiria com violência? Negaria tudo? Parte de mim temia o confronto, mas outra parte, uma que mal reconhecia, queria vê-lo derrotado. Finalmente, a ligação chegou. A delegada Santos nos informou que João havia sido detido mais cedo naquela manhã. Ele não resistiu, disse ela, seu tom calmo mas firme. Mas está alegando inocência, dizendo que é tudo mal-entendido. Claro que sim, disse amargamente. É o que ele sempre fez, fingir ser a vítima. Apesar de sua negação, senti um peso sair dos meus ombros. Saber que ele estava atrás das grades, mesmo que temporariamente, me dava uma sensação de segurança que não sentia há meses. Mas eu sabia que isso estava longe de acabar. O próximo passo seria o julgamento, e eu teria que reviver tudo para garantir que ele enfrentasse a justiça. Enquanto me preparava para o julgamento, as lembranças de João me assombravam. Lembrava do jeito como ele me olhava com desdém quando eu não atendia suas expectativas impossíveis. Lembrava das noites em que chorei até dormir, me perguntando por que não era suficiente para ele. E lembrava do momento em que ele me jogou para fora, sangrando e quebrada, como se eu não fosse nada. Mas essas memórias não me quebraram. Se algo, elas me fortaleceram. Canalizei minha dor em determinação, sabendo que precisava me levantar não apenas por mim, mas por qualquer pessoa que já foi feita para se sentir impotente. O dia do julgamento chegou rapidamente. O tribunal era intimidador com seus tetos altos e fileiras de bancos de madeira. Sentei com Daniel, segurando sua mão para me apoiar, enquanto João era trazido. Ele parecia calmo, quase presunçoso, como se acreditasse que poderia se safar disso. Mas conforme a promotoria apresentava as evidências, os documentos, as fotos de vigilância, o testemunho do investigador, vi sua confiança vacilar. Quando chegou minha vez de testemunhar, caminhei até o banco com pernas trêmulas mas coração firme. Contei tudo, o abuso, as mentiras, a noite em que ele me acertou com a TV, minha voz tremeu em alguns momentos, mas não parei. Me recusei a deixá-lo me silenciar novamente. A defesa de João tentou me pintar como uma ex-esposa amarga buscando vingança, mas as evidências contra ele eram esmagadoras. Quando o julgamento terminou, estava claro para todos no tribunal que ele era culpado. O veredicto do juiz veio rapidamente. João foi condenado por múltiplas acusações de desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro e fraude. Foi sentenciado a 12 anos em prisão federal. Quando o martelo bateu, senti uma imensa sensação de alívio. Ele não podia mais me machucar. Quando o juiz anunciou a sentença de João, 12 anos em prisão federal, uma onda de emoções me invadiu. Alívio, descrença e até tristeza se misturaram, mas um sentimento se destacou acima dos outros: liberdade. Pela primeira vez em anos, senti como se finalmente pudesse respirar. Ele não podia mais me machucar, me manipular, me controlar ou me quebrar. A justiça havia sido feita. Depois do julgamento, Daniel e eu saímos do tribunal. O sol brilhava, mas ainda me sentia pesada. Era como se o peso de tudo que passei estivesse apenas agora assentando. Daniel colocou uma mão no meu ombro. Você conseguiu, Helena, disse ele, sua voz cheia de orgulho. Você o enfrentou. Assenti, minha garganta apertada. Não poderia ter feito isso sem você, disse. Você acreditou em mim quando eu não acreditava em mim mesma. As semanas seguintes foram um borrão enquanto tentava juntar os pedaços da minha vida. Seguir em frente não foi tão fácil quanto eu esperava. Ainda carregava as cicatrizes, tanto físicas quanto emocionais, de tudo que João havia feito. Às vezes acordava no meio da noite revivendo os momentos de sua raiva, sua violência. Mas cada dia me lembrava que era mais forte que essas memórias. Eu havia sobrevivido e não deixaria que ele me definisse.
Um dos primeiros passos que dei em direção à cura foi recuperar minha independência. Me mudei para um pequeno apartamento no centro de São Paulo, não muito longe do meu escritório. Não era muito, um quarto com uma cozinha minúscula e pisos que rangiam, mas era meu. Cada móvel que escolhi, cada quadro que pendurei nas paredes parecia uma declaração da minha nova vida. Pela primeira vez, tinha um espaço que era verdadeiramente meu, livre da sombra de João. O trabalho se tornou outro refúgio. Me dediquei aos meus designs, encontrando consolo no processo criativo. Meu chefe, que sempre foi compreensivo, me deu oportunidades de assumir projetos maiores, e aos poucos comecei a reconstruir minha confiança. Não foi fácil, ainda tinha momentos de dúvida, me perguntando se era realmente capaz, mas com cada sucesso, provava a mim mesma que era. Daniel continuou sendo meu porto seguro através de tudo isso. Ele me visitava constantemente, seja trazendo compras ou apenas sentando comigo no sofá assistindo filmes e conversando sobre qualquer coisa menos o passado. Ele me lembrava que não estava sozinha, e isso fazia toda a diferença. Um dia, enquanto organizava alguns papéis antigos, encontrei uma fotografia do meu casamento. Na foto, João sorria para mim, seu braço em volta da minha cintura. Fiquei olhando para ela por muito tempo, tentando reconciliar o homem na foto com o homem que havia me machucado tão profundamente. Por fim, rasguei a foto ao meio e joguei fora. Parecia simbólico, como se finalmente estivesse me libertando da versão dele que uma vez amei. Mas minha cura não era apenas sobre esquecer, era sobre aprender. Tirei um tempo para refletir sobre tudo que havia suportado e percebi o quanto isso me havia fortalecido. Encontrei uma resiliência dentro de mim que não sabia que existia. Tinha enfrentado traição, humilhação e dor, e saído do outro lado. Não era mais a mesma pessoa que havia me casado com João, mas estava bem com isso. A nova versão de mim era mais corajosa, mais sábia e determinada a nunca mais deixar ninguém tirar meu poder. Quanto a João, sua sentença causou ondas de choque na comunidade. Seus crimes viraram manchetes, e o banco onde trabalhava emitiu um pedido público de desculpas por não ter detectado suas atividades fraudulentas antes. Soube por conhecidos que Patrícia, sua mãe, havia se mudado, provavelmente por vergonha. Parte de mim queria confrontá-la, exigir um pedido de desculpas pela forma como me tratou, mas percebi que não valia a pena. Ela não valia a pena. Minha energia seria melhor gasta comigo mesma e meu futuro. Uma noite, Daniel e eu saímos para jantar para comemorar. Não era uma grande ocasião, apenas nós dois em um pequeno restaurante italiano, mas parecia significativo. Quando brindamos nossos copos, ele disse: "A sua liberdade." "A minha liberdade", repeti, sorrindo pelo que parecia a primeira vez em eras. Era um sorriso genuíno, que vinha de um lugar de paz. Agora, enquanto conto esta história, percebo o quanto avancei. O que aconteceu comigo foi horrível, mas não me quebrou. Me ensinou que mereço coisa melhor, que tenho voz e direito de lutar por mim mesma e, mais importante, me ensinou que não importa quão sombrias as coisas pareçam, sempre há uma saída. João pode ter pensado que poderia me controlar para sempre, mas ele me subestimou. Subestimou a força que eu tinha enterrada bem fundo dentro de mim. E agora, enquanto olho para o futuro, sei de uma coisa com certeza: estou livre. Livre para viver, para sonhar e para construir uma vida nos meus próprios termos. E isso, para mim, é a maior vingança de todas.